ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar um pouco sobre como é fazer high school no exterior. Por isso eu estou com a bandeira do Canadá aqui atrás e esse meu casaco enorme da Brookswood, que era a escola que eu estudava lá no Canadá. Então, pra quem não sabe, eu estudei no Canadá durante 6 meses e eu morava numa cidadezinha bem pequena chamada Langley, na British Columbia, que ficava mais ou menos 1 hora e pouquinho de Vancouver, de carro, né? Eu morei lá de janeiro a julho de 2013 e um mês antes de eu ir pro Canadá eu tinha acabado de me formar na escola aqui no Brasil. Mas isso não foi problema nenhum pra eu fazer o intercâmbio, porque eu tinha menos de 18 anos na época. Então eu fui normal e fui estudar lá mesmo em escola. Mas isso foi bom por eu já ter me formado aqui no Brasil, porque eu não tinha obrigação de matérias. Então assim, como eu não ia retornar para a escola aqui no Brasil, eu não precisava convalidar as matérias segundo o MEC. Então assim, eu meio que estava livre para fazer a matéria que eu quisesse. E aí as matérias que eu fiz eram English, que era uma matéria obrigatória para os intercambistas, né? Fiz Photography Class, que era aula de fotografia. Film and Television, que era mais aula de filme e tal, mais de edição de vídeo, produção de vídeo, Cooking Class, que a gente cozinhava, Photography Class, aula de fotografia, Spanish, aula de espanhol e Math, que era matemática. Em geral, as minhas matérias eram muito tranquilas, só o inglês que era um pouquinho chato, porque tinha muita interpretação de texto, gramática, tinha trocentos mil livros pra gente ler, mas assim, fora isso era bem fácil também o inglês. A aula de fotografia era bem legal porque era bem dinâmica, então normalmente o professor separava a turma em vários grupos, a turma era bem grande, e dava uns papéis pra gente dizendo que a gente tinha que fotografar naquela aula. E aí a gente saía pela escola com câmera pendurada no pescoço pra gente poder fotografar o que o professor queria, e no final da aula a gente voltava pra poder editar as fotos e mostrar pro resto da turma. Ou às vezes a gente ia também pra estúdio fazer foto lá e era muito divertido. Na aula de filme e TV a gente basicamente assistia filmes durante a aula e no final a gente tinha que fazer tipo uma redação fazendo crítica, né, do filme que a gente assistiu. Ou então a gente ia também rodar pela escola porque era muito grande, né, e a gente filmava ou videoclipes ou tipo um pequeno videozinho mesmo tipo de filme e tal. E no final da aula a gente voltava pra poder começar a editar aquele vídeo, que era a parte que eu mais gostava. Tinha as ilhas de edição e aí a gente tinha que ir lá editar e no final a gente tinha que apresentar pro professor e valia nota. A aula de matemática era super fácil. O que a gente estava aprendendo lá no ensino médio, eu já tinha aprendido aqui no Brasil no ensino fundamental. Era tipo super fácil porque a gente podia usar a calculadora, os deveres de casa valiam metade do seu ponto. Então assim, era basicamente se você fizer todos os deveres você já tava com uma nota boa. Então era muito tranquilo, muito mesmo. A aula de espanhol também era bem engraçada porque eu aprendi espanhol e inglês. Então meio que eu tinha que... Na hora eu pensava em inglês, espanhol e português, porque muitas palavras são parecidas em espanhol e português e tal, que na mesma hora, quando falava em espanhol, obviamente a palavra não vinha na minha cabeça em inglês, vinha em português mesmo. Então era bem legal, porque às vezes eu tinha que ajudar o professor, que ele era latino também, então os alunos, todos os alunos queriam fazer dupla comigo pra trabalho e tal. Assim, eu nunca tinha feito espanhol na minha vida, mas por ser muito parecido com o português, eu, por incrível que pareça, eu sabia mais coisa em espanhol do que eles, que já estavam estudando, tipo, há muito tempo. Em relação às minhas matérias, era basicamente isso. Falando da estrutura mesmo da escola, a escola era bem grande, com aqueles corredores enormes, bem de filme americano, por mais que fosse canadense a escola. Aqueles corredores enormes, cheios de lockers, que são os armários, né? E eu tinha um problema seríssimo com o locker, porque eu nunca conseguia abrir aquilo. Então muitas vezes eu ia pra sala de aula sem o meu livro ou sem o meu fichário, porque eu simplesmente não conseguia abrir o locker e não tinha ninguém pra me ajudar, porque tiveram várias vezes que eu pedia a pessoas que estavam do meu lado, eu passando no corredor, você pode ir aqui me ajudar, não tô conseguindo abrir, a pessoa tipo me ignorava, eu falava, não, tô com pressa, alguma coisa assim. Mas muitas pessoas também vinham e me ajudavam, então todo dia eu precisava de alguém. Impressionante, eu não sei porque eu não conseguia abrir aquilo. Cada andar da escola tinha uma cor, as salas, cada sala é de um professor, então assim, o professor pode decorar a sala do jeito que quer. Então a maioria das salas são todas temáticas. Por exemplo, na aula de espanhol,
A sala era toda cheia de mapa da América Latina, várias palavras em espanhol, não sei o que. Minha sala de filme era muito maneira, tinha um telão enorme, várias cadeiras, várias ilhas de edição. Então cada professor tinha a sua sala, tipo, na porta tinha o nome do professor mesmo. Uma coisa que eu reparei que era bem filme mesmo era essa questão da divisão das pessoas dentro da escola. Era muito nítido isso, então você via o grupinho de líder de torcida, o grupinho dos meninos que passavam pelo corredor e todo mundo parava pra olhar, que eram aqueles meninos loirinhos, de olho azul, altões, fortões, que normalmente praticavam basquete ou rugby, que eram os dois esportes mais praticados na minha cidade lá, né? E também tinha os nerdzinhos que passavam no corredor e tal, ou ficava normalmente na biblioteca estudando. Mas uma coisa que eu não vi mesmo era meninas patricinhas populares. Não tinha, não via nenhum tipo de menina. E por incrível que pareça, muitos intercambistas eram aqueles que mais chamavam a atenção na escola. Em relação a isso, eu tive uma situação um pouco complicada e bem estranha também, porque quando eu cheguei na escola no meu primeiro dia, todo mundo já sabia que eu era a nova brasileira que estava chegando na escola. Porque assim, na verdade só tinham 3 brasileiros estudando lá, né? Que era eu, uma outra menina, que era a Stephanie, que se tornou uma super amiga minha, e o meu atual namorado, que eu conheci ele lá. Então éramos nós 3 só na escola. A Stephanie já tava, né, 6 meses antes de mim, ela ia ficar 1 ano. E o Bernardo, ele chegou alguns diazinhos antes de mim, porque eu tive problemas com o meu visto e tal, então eu acabei chegando um pouco atrasada lá. Mas enfim, então quando eu cheguei, todo mundo já sabia que eu era nova brasileira na escola. E o pessoal já sabia meu nome, por mais que eles não soubessem pronunciar direito Bruna, mas eles já sabiam meu nome. Então isso foi meio um choque pra mim, porque eu chegava na sala e todo mundo, você é a nova brasileira, não sei o quê, Rio. O pessoal, tipo, já sabia até que eu era do Rio. Eu fiquei tipo, ok, né? Eu cheguei a ter situações de escreverem, tipo, Hot Brazilian no meu livro de Spanish, e tipo assim, simplesmente eu saí da sala pra ir ao banheiro, quando eu voltei, o pessoal tinha escrito já no meu livro Hot Brazilian. Então eu achei uma situação meio complicada. Muitos meninos me chamavam pra sair, outros queriam fazer trabalho juntos e tal. Então era uma coisa meio estranha, porque brasileiro lá tinha uma fama também meio ruim, porque todo mundo acha que brasileiro é tipo vagabundo, né? Então era meio complicado, ainda mais você sendo uma menina e brasileira, pessoal, né, te via com certos olhos assim, meio que na verdade não é. Mas no geral era muito bom conhecer todo mundo da escola, ter amizade com pessoas de diversos lugares. Principalmente eu tinha muitos amigos que eram asiáticos, porque lá assim, nossa, no Canadá chove asiático, principalmente na área que eu tava. Então assim, eu tinha muito amigo japonês, chinês, coreano. Então é muito interessante você não só fazer amizade com o pessoal local, quanto também com todos os intercambistas que vão estar sempre convivendo com você. A gente basicamente passava, tipo, todos os intervalos assim de lanche, passavam todos os intercambistas, porque tinha uma sala de intercambistas, então todo mundo ia pra lá pra se integrar e tal. Bom, basicamente é isso. Se você tá querendo fazer um high school, vai, porque vale muito a pena, é bem legal. É uma experiência bem diferente da nossa educação aqui no Brasil, da nossa realidade de escola aqui. Então é muito interessante, muito divertido. Vocês vão gostar de verdade. Eu vou deixar agora passando o vídeo da escola que eu filmei na época. E se vocês gostarem desse vídeo, dê um like e até a próxima!